Olha, o negócio é que eu já li muitos livros surpreendentes, livros que eu comecei de um jeito e eu terminei completamente chocada, mas deixa eu falar pra vocês que o final desse livro só chega junto pra gente conversar um pouquinho sobre Tempestade. Galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro e hoje nós estamos aqui para mais um resenha vlog, ou seja, nesse vídeo conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência lendo o livro, conversar um pouquinho sobre a sinopse do livro, explicar para vocês do que se trata e vão ter imagens de vlog também que eu gravei durante a leitura, então ele é um vídeo bem completinho. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Tempestade, que é o livro da autora Saskia Xavier. Eu vou deixar a fotinho aqui do lado para vocês. Ela entrou em contato comigo apresentando o livro dela e eu embarquei nessa. Essa, na verdade, foi a minha primeira experiência lendo um e-book no Kindle e foi aí que eu realmente sucumbi ao Kindle. Eu acabei comprando um pra mim no final da leitura, porque eu gostei muito dessa nova experiência de ler. Eu nunca tinha lido num Kindle antes. Deixa eu apresentar um pouquinho dessa história pra vocês. Nessa história a gente acaba conhecendo a Sofia, que é uma adolescente aí, carioca, que as maiores preocupações dela na vida são a família, a irmãzinha mais nova dela, que ela tem um carinho muito grande e cuida muito da irmãzinha dela. A outra irmã dela, que é um tanto problemática, assim, ela tem muitos problemas ali no relacionamento com a família e tá passando aí por uma fase um pouco complicada. E a mãe dela que tá sempre trabalhando muito e muito preocupada com a família. E as outras preocupações normais da idade dela, né, que é a escola, a melhor amiga dela, Anne, que tá sempre junto com ela, e o ex-namorado recente ali, ela terminou recentemente com ele, o Isaac, que não saiu totalmente da vida dela ainda. Acabei de terminar o prólogo. O final do prólogo, eu fiquei tipo, what? Plot twist! Já começou muito bem pra mim o livro, eu gostei muito da ambientação, da forma como ela foi descrevendo as coisas, sabe? Tanto os trovões, a tempestade se aproximando, os dois personagens já me deixaram um pouco intrigadas, porque ali eles têm um passado aí bem nebuloso, alguns mistérios já foram levantados e principalmente a personagem principal aqui que apareceu, acredito que ela seja a principal, né? O final foi bem surpreendente, assim. É ano de eleições e o novo candidato à presidência, o Tom, tá aí à frente das pesquisas. Ele é um filântropo super conhecido, né? E as pessoas consideram ele praticamente um santo. Só que ninguém sabe que ele tá envolvido em umas pesquisas com esse super laboratório, criando espécies de quimeras, que são metade humanos e também com um pouco do DNA aí animal. E isso dá a essas pessoas poderes incríveis aí, habilidades sobrenaturais. E o plano do Tom é simplesmente dominar o país com esse exército que ele tá criando assim que ele assumir a presidência. Então vim aqui atualizar vocês, eu terminei agora o capítulo 1 e o que acontece? A personagem principal ela tá sofrendo uns pesadelos aí, né? O que aumenta mais essa sensação de perseguição que já tem desde o começo do livro, né? Já começa dizendo que tem alguém perseguindo aí. Então esses pesadelos aumentam um pouco mais essa sensação. Aquela que eu achei que era a personagem principal, de certa forma não é. Ela tá envolvida aí, mas não é. A gente já vê que ela tem aqui alguns problemas com a família, mas que tem uma adoração pela irmãzinha mais nova, então tem aí toda uma questão familiar também. Ela terminou com um ex-namorado recentemente, que aparentemente é um babaca. E a forma também aí que ela terminou esse relacionamento parece um pouco estranha, porque eu não consigo com essas pessoas que não conseguem dialogar, sabe? Que não dialogam antes de tomar essas decisões. Sempre tem alguma coisa ali que poderia ser resolvido com diálogo e às vezes se transforma numa coisa horrorosa simplesmente porque as pessoas não conversam. Mas como eles são novos e estão na escola, é um pouco compreensível essa imaturidade em relação a relacionamento e tal. Ela parece ser meio narizinho em pé assim também. Tem uns pensamentinhos que você fica meio mas vamos nessa. Só que aí ele acaba se deparando com a Sofia. A Sofia é essa menina adolescente, né, que tem a aparência idêntica de uma antiga conhecida dele. Essa conhecida aí fez muitos inimigos ao longo do tempo. Ela também trabalhava nesse laboratório, que ele tá fazendo parceria, né, então tá envolvida nas pesquisas. E ele encontra essa menina aí que é idêntica a ela. E aí ele fica um tanto curioso, né? Um tanto desesperado aí também. E a Sofia acaba sendo apontada como uma fugitiva. Então ela é perseguida e envolvida numa confusão enorme por causa da aparência dela, né? E nesse meio tempo, algumas quimeras conseguiram escapar desse laboratório. E aí eles acabaram também sendo perseguidos, né? Pra
tentarem trazer essas quimeras de volta, e eles acabam se deparando aí com a Sofia também, e acabam espantados, atraídos por ela por causa da aparência dela. Tipo, na verdade é bem simples, se você tá na rua fazendo alguma coisa, tem um cara bizarro, por mais bonito que ele seja, parado do outro lado da rua, te encarando como se você fosse algo comestível, você não vai em direção a ele, sabe? Você não vai até ele pra puxar papo. Você vai pedir, pelo amor de Deus, pra que ele não te siga, não te mate, não seja um psicopata e sair de perto. E você não vai chegar cheio de atitude pro cara, assim. Ainda mais se ele é todo sombrio. Você não vai chegar xingando o cara, tipo, aleatoriamente, sabe? Ela é totalmente, assim, inconsequente. A partir daí, gente, é uma loucura. Eu comecei o livro bem envolvida porque a autora ambienta muito bem a história, sabe? Eu gostei como ela descreve os lugares, eu gostei como ela descreve as sensações e como ela vai envolvendo a gente, deixando a gente bem imersa, sabe? Os personagens desse livro são muito complexos, então você não vai achar nenhum personagem perfeito e você não vai gostar de nenhum personagem 100%. A Sofia é uma personagem difícil de você ter aquela empatia imediata com ela. No começo você até tem, você vê ela envolvida nessa injustiça, nessa confusão, né? Mas ela também tem uns pensamentos, umas atitudes ali que você fica, amiga, não dá pra te defender. Fora que o relacionamento dela com esse ex-namorado dela, o Isaac, foi uma das coisas que mais me deu ranço no livro, porque, pelo amor de Deus, que embuste! Se eu tava torcendo pra alguma morte nesse livro, era pra morte do Isaac. Por favor, alguém só cancela esse Isaac. Cancela ele. Cancela. Por que todo mundo conhece essa garota? Eu tô um pouco confusa com as coisas. Tem muito mistério aí sendo colocado e eu tô me sentindo confusa. Tem muita informação pra assimilar e não tem resposta nenhuma ainda. A amizade dela com a Annie é muito legal. Foi uma amizade muito bacana de acompanhar, sabe? A cumplicidade das duas. Todas essas imperfeições dos personagens, né? Quando você se acaba julgando um pensamento dele, uma atitude deles, tudo isso torna os personagens mais reais. Então, apesar de às vezes ser desconfortável ler algumas coisas, é um ponto positivo também, porque são reais, né? São personagens com atitudes e traços que você acaba enxergando em outras pessoas também ao seu redor. Eu só acho que toda essa atitude que a personagem principal tem com o Felipe, ela poderia pegar isso e usar com o Isaac. Olha, não dá. Vocês estão vendo aqui, ó? Porque eu sou um idiota. Tá vendo? Ele sabe, eu sei, por que você não sabe, amiga? Eu achei os diálogos bem naturais, tem algumas tiradas muito engraçadas, apesar de eu não ter aprovado totalmente assim a forma como a Sofia e uma outra personagem chamada Penélope se tratam. Essa representação desse tipo de amizade me incomoda, porque apesar de eu saber que isso acontece, eu não gosto de ler muito sobre algumas coisas, sabe? Olha, se tem uma coisa que a autora não tem é medo de matar personagem. Cheguei aqui, terminei agora o capítulo 10 e eu não entendi, de repente entrou mais personagem de uma forma meio abrupta, sabe? Eu não sei, eu fiquei tipo, é muita informação, eu preciso de que a história desenvolva com mais respostas, sabe? Ela tá me prendendo até agora, eu tô ficando bem presa porque eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Sabe, o que tá acontecendo, na verdade. Deixa eu fazer mais um comentário desse último capítulo. Eu apreciei muito a ambientação do laboratório. Vocês sabem que o livro tem quimera e tal. Provavelmente eu vou falar isso, um resenha vlog, né? Durante a parte da resenha eu vou falar. Então essa parte do capítulo 10, que tem ambientação, eu achei bem legal. Assim, apesar de eu, tipo, quem é essa pessoa que apareceu aqui agora? Eu achei a ambientação bem bacana. E o que eu disse no começo do vídeo é muito real. O livro me surpreendeu muito, porque eu não esperava as reviravoltas que ele teve. Eu não esperava que ele se tornasse tão sangrento. Além disso, os personagens tomam decisões que você nunca ia esperar que eles tomassem. Não ia, sabe? Ou esses personagens são burros, ou eles são realmente só imprevisíveis, porque... Então, se tem uma coisa que esse livro não é previsível. O livro é carregado de mistérios e em alguns momentos isso acabou me deixando um pouco perdida, porque parecia que as coisas estavam desenrolando e eu ainda não tinha respostas, e então eu ficava meio, nossa, mas o que tá acontecendo? E tirando esse relacionamento aí que eu não curti muito dela com o ex-namorado, não tem muito romance no livro, mas
particularmente, eu não senti falta. Tiveram alguns momentos que eu achei que o ponto de vista de um personagem pra outro entre os capítulos passou de uma forma muito abrupta, sabe? E isso me deixou meio, calma aí, o que tá acontecendo? Eu levei um tempo maior do que o normal pra conseguir me situar na história. Eu sinto que eu tenho que deixar aqui um alerta pra abuso sexual, mas ali tem uma descrição bem envolvente que pode servir de gatilho pra alguma pessoa, então acho importante deixar aqui. Queria deixar um alerta também pra violência extrema, principalmente no final do livro. Então se você é uma pessoa que é um pouco sensível a esse tipo de conteúdo, né, tá aí o alerta. Gente, 1 milhão de coisas acontecendo nesse livro e eu fico me perguntando o que não tem nessa história. E eu acho que eu tinha que deixar um alerta aqui de abuso, porque essa última cena foi bem desconfortável de ler e tal, então pode ser que sirva de gatilho pra alguma pessoa. Algumas coisas estão um pouco convenientes demais, sabe? O final desse livro eu vou ser muito sincera, eu fiquei bem desconfortável lendo o final do livro. Eu já li alguns livros bem sangrentos, assim, com coisas com bastante violência, sabe? Tipo Rafael Montes. Mas a situação ali, do que aconteceu... Olha, a maior certeza que eu tenho é que o Zack é um idiota e eu queria a morte dele. Apesar de que, conversando com a autora depois, ela me disse que nem tudo é o que parece, deixou aí no ar uma coisa, mas a descrição tá ali e foi bem envolvente, sabe? Então fica aí o alerta. Em geral, foi um livro que realmente me prendeu do começo ao fim, porque eu fiquei envolvida o suficiente pra estar bem curiosa pra saber como a história ia terminar, aonde a autora ia levar tudo isso, sabe? Tem uns elementos bem diferentões na história, que foram inseridos ali, que eu achei que funcionaram bem. Os capítulos eram pequenininhos, então passava rápido, eu sentia que tava lendo super rápido, sabe? Isso também é um ponto bem positivo. Eu senti uma falta, assim, de uma fluidez entre um capítulo e outro, e algumas das explicações ficaram superficiais pra mim, mas como esse é o primeiro livro, é uma trilogia, se eu não me engano, e no final, a minha nota foi 3,5 estrelas pra ele. Muito obrigada, Sassi, pelo convite, por ter confiado aqui no meu trabalho no De Livro em Livro com o seu trabalho, que é o livro, né? Eu e a Sassi trocamos vários e-mails conversando sobre o livro e eram praticamente TCCs, sabe? Da minha análise, das explicações dela, foi muito divertido todo esse processo. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição links de compra pra quem quiser adquirir o livro físico ou o e-book. E falando em livros surpreendentes, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês já leram um livro super surpreendente, assim, que você imaginava que ia pra um lado e de repente virou totalmente, sabe? E você ficou, tipo, chocado. Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.